Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos dando continuidade ao desenvolvimento do tema A Caminho do Mundo de Regeneração, que trata do momento grave, sério, que o nosso mundo está passando, já previsto, de uma grande transformação, de uma grande mudança, com eventos gerais, que hoje nós já sabemos que o vírus é um desses eventos. Lá na Gênese, né, Kardec fala de pestes, terremotos, etc. Então, são tempos previstos, preditos, e eu queria aproveitar aqui e lembrar da Gênese, no capítulo 18, o título é Sinais dos Tempos, e no item 1, é dito assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Então, tudo isso estava previsto, né? E Kardec vai falar, então, também de num item 62 de um capítulo anterior, o julgamento final. É Jesus falando, né? Só relembrar o que Jesus disse, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória. Estando todas as nações reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde vós, que tendes sido abençoados por meu Pai, etc, etc, etc. Essa passagem muito simbólica é a maneira que Jesus encontrou para falar desse fim dos tempos, onde haveria uma separação espiritual daqueles que simbolicamente seriam selecionados para sentar à direita, que seriam os benditos do Pai, e à esquerda os bodes, aqueles que seriam afastados. Então, tudo isso está previsto. Nós estamos vivendo esses tempos de transformação, na verdade, desde a Revolução Francesa, mas eles foram num crescente ao longo do século XIX, século XX. Muitos espíritos se encarnaram no século XX, espíritos violentos, nós tivemos grandes guerras, e agora no século XXI, no início, esse processo está se acelerando e vai se concluir. Diz Emmanuel que essa conclusão dessa fase mais turbulenta, onde a Terra já vai ingressar mais em regeneração, será por volta de 2057, 200 anos após o envio do Consolador. Então, vamos encarar tudo que estamos vivendo, ou que vem a acontecer, com a visão espiritual, como eu disse, com força, com fé, na certeza de que somos artífices dessa nova era, e que tudo o que está acontecendo no fundo, melhor dizendo, tem um sentido muito positivo. É o fim do ciclo das dores. Esse que é o fim dos tempos de dores. E essa é uma grande notícia. Daqui para frente, as nossas existências, as próximas encarnações, serão vibrantes, maravilhosas. Nós vamos aprender tanta coisa, vamos vivenciar tanta coisa boa. E alguém dirá assim: e essa então? Essa mais maravilhosa ainda, porque é a grande chance, o grande teste que nós estamos sofrendo, a grande prova. Então, aproveitem esses tempos com coragem, com fé. Mostrem quem vocês são. Mas alguém que esteja mais deprimido, mais triste, porque todos nós carregamos nossas tristezas, nossas dores, e nesses tempos de pandemia, onde nós estamos mais reclusos, tudo fica mais difícil.
eu repito, aí que vocês têm que mostrar quem vocês são, seja na doença física, seja na dor moral, seja nas perdas. Você pode, às vezes, cair de joelho, mas tem que se levantar. Tenha coragem, tenha fé. Todos estamos acompanhados. Façam oração. Sempre virá aquele braço amigo invisível para te colocar de pé de novo. Encarem tudo com força, com fé, com esperança. Não desistam. Aprendam a amar. Aprendam a se amar. Vejam a vida de maneira diferente. A vida espiritual é real. E a vida física é uma continuidade da vida espiritual, porque nós não deixamos de ser espíritos, simplesmente estamos revestidos de uma matéria mais densa. Daqui a um tempo vamos tirar esse casaco pesado. E saindo da Gênesis, vindo aqui de novo para a obra do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração, eu separei algumas coisinhas para conversar com vocês. Olha só essa informação. E aí a espiritualidade vai dar um recado para os políticos, né? Está falando daqueles tempos iniciais das pandemias em que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia, com as suas garras assassinas, e que, ao invés de resguardar as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimularam os prazeres do carnaval. Vocês lembram quando ficou se discutindo em 2020 se teria carnaval ou não? E muitos ainda relutaram, pessoas ainda foram para as ruas, né? Então, eles estimularam os prazeres do carnaval. Teve carnaval. E ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, né? Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo, e no Brasil começava com fome cruel. Então, aquela decisão de ter o carnaval, né, foi crucial para que o vírus se alastrasse. E depois não teve carnaval, né? E então nós, em 2021, já não tivemos o carnaval. Já no meio de 2020 não tivemos as festas juninas e julinas, e principalmente no Nordeste do Brasil e outras regiões isso foi muito sentido. E mais sério do que isso foi a economia praticamente parar, né? Então esse vírus, ele tem a capacidade assim de dar um abalo na vida das pessoas, em que nós temos que ficar mais reclusos. Esses grandes movimentos, principalmente aqui no Brasil, deixaram de acontecer. Festivais de música, congressos, tudo parou, né? Nós não tivemos. O turismo sofreu um baque tremendo, e essa doença depuradora da sociedade, como os espíritos chamam, ainda está por aí. E, segundo eles, vai ficar por mais de 2 anos, tá bem? Eu não vou citar aqui uma reunião mediúnica que foi feita. E seguindo essa questão da influência dos espíritos que estão mais densos, eles dizem assim: é muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, né? A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona a bênção de calcular incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, tá bom? E aí uma coisa maravilhosa, Hermínio Miranda vai falar de uma reunião que foi realizada no Brasil e que foi realizada em todos os países do mundo, praticamente ao mesmo tempo, e quem
capitaneava essas reuniões? Quem é que estava à frente dessas reuniões? Estava à frente dessas reuniões os mentores espirituais de cada país. Olha que coisa interessante. Para vocês verem o momento grave do planeta, né? Todos os mentores espirituais de cada país se reuniram. E quem é o mentor espiritual do Brasil? Todo espírito deve saber. Quem não souber vai ficar sabendo agora. E vocês que nos assistem que não são espíritas. É um irmão nosso, um espírito chamado Ismael. Ismael é o mentor espiritual do Brasil. E vai dizer assim, aqui que havia um programa elaborado para o Brasil, né? E que outras nações, essa reunião já tinha acontecido devido ao fuso horário, né? Ou estava prestes para acontecer. E o próprio guia espiritual do planeta participa dessa reunião e vem aqui um discurso do Dr. Bezerra, prévio a essa reunião. E eu não vou ler o discurso todo, mas tem passagens muito interessantes, muito importantes, que eu vou ler para vocês e vejam tudo isso que eu estou relatando, que Hermínio Miranda relata, como assim o cuidado da espiritualidade, como Jesus continua trabalhando. Porque todos esses trabalhadores aqui, Ismael, Dr. Bezerra, professor Eurípides e outros, trabalham para o Cristo, para o governador espiritual do planeta. Então eu vou ler aqui alguns trechos do discurso que o Dr. Bezerra fez. Ele vai dizer assim: são os seres humanos que estertoram os equívocos nos quais se fixaram, na queda dos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. Ou seja, os seres humanos são vítimas daquilo que eles mesmos causaram. Agora, quem já fez algum progresso, fique feliz, né? Esse é o lado bom de nós estarmos ligados a Jesus, procurando nos espiritualizar, embora não sejamos santos. Então, sejamos aqueles, dentro dessa humanidade doente, porque a sociedade está doente, que já estão trabalhando pela sua cura e que querem colaborar nesse trabalho de mudança do mundo, né? E vai continuar o Dr. Bezerra. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia outriz. E nós vamos ver em outros trechos que essa pandemia, que foi criado, esse vírus criado em laboratório, a espiritualidade simplesmente permitiu que ele escapasse. Não fez intervenção dessa vez. Escapou por culpa do homem. E aí a espiritualidade deixou, falou, a humanidade tem que passar por isso, né? Para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais, que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Ou seja, a espiritualidade está nos chamando assim, revejam a sua vida, se autoanalisem, né, e mudem. E continuando, países, olha só que interessante isso, países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Eita, o que ele está dizendo aqui, hein? Países com alta tecnologia, vivendo no ateísmo, estavam trabalhando vírus para uma guerra futura. Quando os seus argumentos de força e de compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza.
transformando-se em pesadelos terríveis, sem um despertar tranquilo. Então, o que está dizendo o Dr. Bezerra aqui é que esse vírus foi criado em laboratório para a guerra e escapou, né? E sem culpar país A, B ou C, nós sabemos que as grandes potências, infelizmente, armazenam armas químicas, armas biológicas, e estão sempre trabalhando nisso, né? Isso é para tirar qualquer caráter político, qualquer interpretação equivocada. Vamos colocar assim, é o ser humano. Todos nós somos responsáveis, tá bem? Vamos assumir a nossa responsabilidade espiritual. Agora, aquele que já estiver trabalhando pelo seu progresso, que tiver com a consciência tranquila de que já vivencia pensamentos mais elevados, se esforça para se corrigir, tudo bem, ótimo. Você está se destacando dessa sociedade doente, está se mostrando curado. Então, fique feliz por isso, tá bem? A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprir seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Ou seja, quem desencarnar, já estava previsto que iria desencarnar. Não quer dizer que sejam bons, sejam maus. Alguns são bons, outros são maus. Alguns vão desencarnar pela pandemia e estar felizes do outro lado, cumprir minha programação. Outros vão desencarnar pela pandemia e vão sofrer muito, né? Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose. O que é estar na pauta vibratória da virose? O medo, dos pensamentos negativos. Gente, isso atrai vibrações negativas. Então, pensamento positivo, cuidar do corpo, cuidar da mente, isso é sair dessa sintonia, né? Não ficar se alimentando de notícias de morte, se colocando no medo. Não façam isso, né? Vamos ver as coisas de uma ótica superior. Vamos respeitar, vamos procurar não pegar esse vírus. Se pegarmos, não vamos desesperar, mas não entra nessa vibração negativa, tá bem? E aqueles que pegarem o vírus, por um acaso sofrerem ou morrerem por ele, estarão resgatando outros graves comportamentos. É a lei de causa e efeito, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta, né? Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Então, tudo isso aqui, quem está dizendo é o Dr. Bezerra, né? São algumas informações até duras, mas a espiritualidade está se mostrando muito sincera e, vamos dizer assim, na gíria, está abrindo o jogo para a gente, tá bem? Daí a importância dessa obra do Hermínio através do Divaldo. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. Ou seja, depois da tempestade vem a bonança, né? Já ouviram falar nisso? Renovação espiritual é o que a Terra está experimentando. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências. E o que nós estamos relatando aqui, ou melhor, o que Hermínio Miranda está relatando,
é que nós estamos sob intensa intervenção espiritual. O planeta Terra está sob intervenção espiritual, tá? Para a separação do joio do trigo, para dar uma balançada nos seres encarnados, para dizer assim, olha, vocês já têm bastante conhecimento, vamos abrir o jogo com vocês? Vocês têm causado muita dor, uns para os outros, vocês estão colhendo essa dor. Que ouça aquele que tiver ouvido de ouvir, né? Mudem, é a hora da mudança, é a hora da grande transição, é o fim dos tempos, é a hora agora da colheita, né? É a hora da separação do joio do trigo, né? Os ceifadores estão aí para separar o joio do trigo. Vamos acordar para a realidade espiritual. Jesus está falando de forma clara com vocês através desses trabalhadores, né? É a mensagem que está aqui. E doutor Bezerra continua. Eu estou pulando aqui vários trechos. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista. Mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar a claridade no infinito. E mais à frente, o objetivo deles, objetivaremos evitar suicídios, diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Dr. Bezerra está dizendo, todos esses grupos espirituais que estão sendo enviados pelo celeste amante da humanidade, Jesus, o objetivo é evitar suicídios, seja direto ou não, acalmar os corações, a ansiedade, estimular a confiança e caminhar com aqueles que estão cambaleantes. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Pela lei de causa e efeito, por tudo que foi feito pela humanidade até agora, existe muito sofrimento, muita dor, mas nós estamos com vocês. Né? A espiritualidade superior está com vocês. É como uma febre, vocês estão doentes, mas essa febre vai passar. E nós estamos abraçados a vocês. E isso serve para todos nós. Gente, tenhamos força, fé. Não são tempos agradáveis, nós não estamos numa colônia de férias. Mas vamos manter a firmeza, vamos nos conectar com Jesus, vamos nos unir, nós que nos dizemos cristãos, espíritas, é a hora de mostrar isso. Coragem, gente, força, fé, né? É isso que o Dr. Bezerra está dizendo. E não é isso que nós temos que ter? Daqui a pouco as casas espíritas vão estar abrindo, daqui a pouco o MAP vai estar reabrindo, talvez aos pouquinhos, se adaptando a essa realidade, até as vacinas avançarem. E aí, teremos trabalhadores? Ou será que ainda vamos ficar com medo de morrer? Vamos tomar cuidado, vamos manter o distanciamento possível, usar máscara, álcool gel, mesmo vacinados, mas vamos trabalhar. Por que não trabalhar? Ah, mas eu vou correr riscos. A vida é feita de riscos, né? Coragem, fé, tomemos cuidados. E vamos fazer a coisa de forma racional, mas vamos estar prontos para o trabalho. Vamos sair apenas do âmbito da teoria. Vamos arregaçar as mangas. Os espíritos superiores estão mergulhando nessas trevas em que vivemos. E nós que somos os trabalhadores da última hora, vamos trabalhar assim que as portas se abrirem. Algumas casas espíritas estão até trabalhando, eu não vou julgar se é certo ou errado, mas daqui a pouco elas vão, aos poucos, sendo reabridas, o próprio MAP. E os trabalhadores vão estar lá? Vão estar com medo de quê? Medo do vírus? Vamos tomar cuidado, sim, mas não vamos transformar isso numa paranoia à medida que estejamos vacinados, né? Vamos acreditar na ciência, na tecnologia, sim,
mas somos espíritos imortais, muita gente está precisando, muita gente que não tem o entendimento dessas coisas. Vamos estar preparados para abraçar pessoas que estão em processos depressivos. Tem muito trabalhador do MAP que está em depressão, muito trabalhador de casas espíritas, porque são seres humanos, estão encarnados, nós somos humanos, temos sentimentos. Existem irmãos nossos que já cometeram suicídio, pessoas muito amadas, pessoas que desencarnaram de forma terrível. Vamos fazer prece por eles e vamos evitar que outros sigam esse caminho. Esse tem que ser o nosso compromisso. E vamos ajudar uns aos outros. Movimento de amor ao próximo. Vamos amar o nosso próximo. A espiritualidade vai estar conosco. Ninguém vai partir se não for a hora. Só não podemos ser responsáveis. Sendo responsáveis, tenhamos confiança, tenhamos fé. Então, o Dr. Bezerra continua, eu estou destacando trechos, somente trechos desse discurso dele, porque é Dr. Bezerra, gente, falando. Né? Essa mensagem é para nós. Por isso que eu estou fazendo questão de destacar alguns trechos. A sociedade terrestre, diz Dr. Bezerra, está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante. Portanto, a área co-criadora de vida. Nós somos filhos de Deus. Nós temos capacidades que nós precisamos explorar e aprender a usar essas capacidades. Mas tudo está na mente. Os processos obsessivos começam na mente. Ocorrem mente a mente. Os processos de cura são de autocura, acontecem na mente primeiro. A vida mental define a nossa saúde espiritual. Define quem nós somos. E olha só isso aqui, a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista seu passado e o programa no futuro ao qual se vincular. Que informação importante, até intrigante, né? Vou ler de novo. A questão da imunologia pessoal. O sistema imunológico de cada pessoa está programado para cada vida. Interessante isso, né? Quer dizer, cada um de nós tem um sistema imunológico que foi programado. Então, alguns vão resistir mais, outros vão resistir menos ao vírus, é isso? Sim, a esse vírus e a outros, e a outras situações. Então, alguns tendem a uma desencarnação, por terem um sistema imunológico mais frágil, que na hora H ele vai se manifestar e agir de uma maneira a favor ou contra, né? Tendo em vista aqui o passado do espírito. Aí tem a ver isso com a programação reencarnatória, né? E o programa no futuro ao qual se vinculará. Para alguns, é melhor ficar encarnado. Para outros, é melhor voltar para casa, né? Seja o que vai continuar aqui, seja o que vai voltar para casa, ambos estão vivos. E a espiritualidade visa sempre o melhor. Então, nem sempre aquele que desencarna é uma tragédia, do ponto de vista espiritual, uma bênção, né? E ele vai ficar feliz do lado de lá. Tá bem? Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Aí ele vai falar das fases, né? Primeira fase, sintomas da tosse, febre, aquilo que a gente já sabe, né? E podendo ir até a internação, intubação, né? Cabe nos inspirar, diz o Dr. Bezerra, cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. E vai falar dos passes, olha só. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis, moralmente portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos,
vincular-se a Jesus. Olha a receita, doutor Bezerra. Olha, meu amigo, seja qual for a situação que você esteja, é hora de se unir a Jesus, que é o governador espiritual do planeta, né? O divino médico das almas. E vai dizer aqui algo muito importante também. Tudo aqui é importante, né? A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva, né? E aí, doutor Bezerra silenciou, se voltou ao assento e senta ao lado de quem, doutor Bezerra? Ao lado de Ismael, o mentor espiritual do Brasil. Então, vejam quantas informações importantes, quantos alertas. Então, esse vírus não está acontecendo à toa, ele está acontecendo por incúria da humanidade, daqueles que manipulam vírus em laboratório para criar armas de destruição em massa, porque não são só apenas as bombas atômicas, né? Que são consideradas armas de destruição em massa, as armas químicas, as armas biológicas. Então, esse vírus manipulado em laboratório escapou. E a espiritualidade dessa vez não fez uma intervenção, porque a espiritualidade está sempre fazendo intervenções. Em algum momento dessa obra aqui é dito também que Jesus interferiu diretamente para que na década de 60 não houvesse uma guerra nuclear. Olha só, né? O homem realmente esteve à beira de uma guerra nuclear naquela crise dos mísseis, a situação envolvendo Estados Unidos, a antiga União Soviética e Cuba, né? Então, ali nós estávamos à beira de uma guerra, nós falamos sobre isso no estudo da Gênese, e houve a intervenção direta de Jesus. Olha que informação importante. Então, ali não foi só apenas a ação do homem, né? Teve também uma interferência espiritual, porque se deixasse, talvez o homem partisse para uma guerra nuclear. E não preciso falar as consequências disso, né? Praticamente o hemisfério norte iria todo ser destruído, talvez a terra toda. Então, por misericórdia, Jesus fez uma intervenção. E é por isso que na década de 60, quando o homem pisou na Lua em 69, Jesus fez uma reunião com os espíritos dirigentes de mundos do nosso sistema solar, para definir o futuro da Terra. E aí Jesus pediu um prazo de 50 anos, que venceu quando? Em 2019. E o que acontece em 2019? Já no finalzinho vem o vírus. Olha só. Né? Final do tempo, Jesus pediu 50 anos, venceu os 50 anos, logo depois se libera o vírus. E a humanidade vem passando agora por um processo de dores que ainda não se deu conta, que não terminam com o vírus, virão novos abalos. E qual é o nosso papel? Se desesperar com isso? Quem já tem uma certa espiritualidade, confiança em Jesus, é saber que tudo faz parte do desígnio de Deus. Essa humanidade precisa ser abalada. Consideremos o seguinte, que o orbe terrestre, que não se limita à parte física, a parte física tem quantos habitantes? Cerca de 8 bilhões, não é isso? Mas se nós somarmos os habitantes da esfera física, onde no momento estamos, com aqueles que estão nas esferas espirituais, este conjunto, o orbe terrestre, tem cerca de 30 bilhões de seres. E esses abalos que acontecem na Terra não acontecem só na esfera física, não. Tá bem? Eles acontecem na esfera espiritual. De que forma? Os espíritos que dirigem o mundo estão separando o joio do trigo, estão mergulhando nos umbrais, estão retirando esses espíritos mais violentos que vêm e atacam os encarnados. Então fica essa psicosfera densa que muitos de vocês sentem, aquele cansaço. De onde vem esse cansaço? Será que eu estou doente? Aquela indisposição, aquele corpo pesado.
a vontade de ficar deitado, e às vezes até deitado parece que tem um buraco negro dentro de nós, absorvendo energias, né? Não tem, alguns de vocês talvez se sintam assim, né? Dor de cabeça, um mal-estar, uma tristeza, algo está faltando, será uma depressão por causa do isolamento social? Pode ser também, mas tem muito a ver com as energias densas que envolvem o planeta. E aí quem é mais sensível sente isso. Então a prece, a oração, uma conversa com os amigos, uma água fluidificada, um autopasse, meditação e muita oração. Então é hora de nós nos unirmos às forças superiores que dirigem esse mundo e nos vermos como coparticipantes desse processo de mudança. Tem um capítulo aqui dessa obra que se chama Em Pleno Campo de Batalha. Vão ser relatadas aqui reuniões mediúnicas, eu não vou tratar desse assunto. Talvez eu fale um pouquinho em outro estudo que nós vamos fazer, mas nesse processo em que espíritos muito densos estão sendo separados, alguns são levados às casas espíritas para, através de um médium, um doutrinador, conversar. Porque o espírito que está numa condição de uma vida num plano espiritual denso, ele às vezes precisa de novo do contato da matéria para ele sofrer um abalo, chamado choque anímico. E na conversa com o outro encarnado, com um padrão de energia próximo do dele, muitas vezes se consegue sensibilizar esses espíritos. Então, mais do que nunca também as reuniões mediúnicas, né, nas casas que puderem sustentar essas reuniões, são muito importantes para esses espíritos, que às vezes você resgata um, mas como a conexão é mental, ao resgatar um, você está resgatando vários ao mesmo tempo. Então é muito importante esse trabalho, tá bom? Bom, continuando então nesse assunto, e onde o trabalho mediúnico é muito importante, eu estou correndo o livro aqui, dando uma olhadinha. Os médiuns precisam ter muita firmeza, muita humildade, e conforme eu disse, quando as casas voltarem a abrir, eu vou falar aqui especificamente do MAP, será que nós teremos trabalhadores? Será que os cristãos vão se mostrar cristãos? Né? Não se está pedindo que a gente seja amarrado numa estaca para ser queimado vivo, para mostrar a nossa fé. Não está sendo pedido que nós tenhamos coragem ao sermos lançados numa arena onde as feras irão atacar a nós, nossos filhos, maridos, esposas. Não. O que está sendo pedido é apenas que tenhamos fé, que nos cuidemos e que trabalhemos no bem. Né? E esse trabalho começa dentro de nós. Antes de querer ajudar todo mundo, nós temos que nos ajudarmos. Através da reflexão, da nossa conduta, da maneira como nós nos conduzimos nas conversas. Que nível de conversa vocês têm? Seja através do WhatsApp, seja de que forma for. É uma conversa elevada, positiva, ou você está botando pilha na situação política, na situação do vírus? Né? Vamos tomar cuidado, tá bem? Existem grupos de espíritos aqui ligados a grupos religiosos, não só pessoas que foram do cristianismo, inclusive um bispo que vai ser atendido aqui numa reunião mediúnica, mas também grupos de judeus revoltados, e revoltados inclusive contra Jesus, porque aconteceu na Idade Média, ainda até o século XIX, de alguns judeus na Europa a serem obrigados a se converterem ao cristianismo. E filhos foram tirados de dentro de famílias, na marra, na força,
para serem convertidos ao cristianismo. E muitos espíritos desencarnaram com esse ódio contra os cristãos, porque, na verdade, aqueles não eram verdadeiros cristãos que estavam fazendo isso. Jesus não ensinou nada disso, né? Da mesma maneira, muçulmanos se revoltaram contra as cruzadas, contra aqueles grupos ditos de cristãos que iam até a Terra Santa, Jerusalém, para conquistar, atacando, matando os muçulmanos. Então, isso também gerou muito ódio. Então, você hoje tem organizações na espiritualidade, nas trevas, de espíritos que se dizem religiosos e que querem atacar os cristãos, porque na mente deles, aqueles que fizeram aquele mal a eles eram cristãos. E, na verdade, não eram, né? Estavam vestidos de cristãos, mas não praticavam o que Jesus ensinou. E esse é o perigo que a gente corre hoje. Muita gente se dizendo cristã sem colocar em prática o que Jesus ensinou. Eu diria assim, de forma simbólica, entre aspas, tem muita gente fantasiada de cristão, mas que não é cristão. Então, ele vai relatar alguns desses grupos, né, que atacam os cristãos. E nós, então, precisamos ter bastante tranquilidade dentro do possível, porque a situação é difícil para nós, né? Nós que estamos encarnados e vivenciamos esse momento difícil da humanidade. Eu queria reforçar muito a necessidade da gente começar a pensar na volta aos trabalhos espirituais, que todas as pessoas que estão assistindo, que estejam envolvidas em trabalho em casas espíritas, que estejam prontos para o trabalho. Agora, qual será a nossa atitude ao voltarmos ao trabalho? Será que a gente não tem que ter uma mudança de atitude, enxergar essa situação toda que está sendo relatada de outra forma? Estando disposto mesmo a sacrificar bem mais o seu tempo, a sua vida pessoal, social, em favor de Jesus? Jesus merece isso? Jesus merece um pouco do nosso sacrifício? O que ele tem feito por nós? O que ele tem feito pela humanidade? E esses tempos todos, séculos que nós encarnamos no mal, onde estão os soldados das cruzadas? Onde estão os muçulmanos também que se revoltaram? Onde estão os judeus? Onde estão aqueles que queimaram outros na fogueira? Muitos de nós estamos aqui reencarnados. Não é hora de nós retribuirmos o amor que nós recebemos? Por isso que nós somos devedores. Quando passávamos antes pela vida espiritual, não tínhamos condições de doar nada. Só recebíamos amor, 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 oportunidades, oportunidades, sempre recebendo e nunca doando. Agora que nós mudamos de lado, estamos propensos a mudar, é hora de nós doarmos mais. E todo o amor que nós recebemos nos fez devedores do amor. E Deus nos pede o seguinte, que a gente doe esse amor ao nosso próximo, que nós estendamos o amor ao próximo. Então, é necessário que a gente trabalhe no bem para resgatar tudo que nós tenhamos feito, e nós não lembramos, graças a Deus, né, do mal que porventura nós fizemos, do quanto nós contribuímos na história da humanidade para essas dores todas. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, aqueles convidados no fim dos tempos, na última hora, para trabalhar, para servir. E vamos servir. Quando nós trabalhamos numa casa espírita, ou seja, onde for, trabalhamos por nós e assumimos um compromisso com Jesus, de resgatarmos o seu Evangelho. E o Evangelho de Jesus é exemplo. Vamos exemplificar o amor. Vamos sair da teoria. E nada melhor do que o momento atual para nós exemplificarmos o amor, mostrarmos o progresso que já fizemos,
coragem, força, fé, mesmo que doa e dói, fisicamente, moralmente, mas aí vem o mérito do nosso trabalho, do nosso esforço, em estender a mão aos que sofrem, ao mesmo tempo que cuidamos de nós, ao mesmo tempo que nos transformamos. Então, que Jesus nos dê muita força, fiquem felizes pelo momento que nós estamos vivendo, confiança, vamos elevar nossos pensamentos e vamos entender que esse fim dos tempos, repito, é o fim dos ciclos de dor. Tempos felizes, né? Não diria que vão se apresentar. Já se apresentam por aqueles que veem felicidade na batalha ao lado do Cristo. Que sejamos servidores e trabalhadores e soldados, entre aspas, do amor, soldados do exército do Senhor. Que Jesus nos dê muita força, nosso tempo hoje se foi. Qualquer dúvida, contato @map.org.br, assunto A Caminho do Mundo de Regeneração. Obrigado pela atenção, um beijo para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.